Hoje nós vamos falar sobre a entrevista por competência. Essa entrevista nada mais é do que uma entrevista mais específica em um determinado assunto. Então, a seguir, eu vou estar explicando um pouco sobre alguns pontos importantes para você estar estruturando as suas perguntas, que no caso é o seu roteiro. Então, para você ter uma entrevista boa, com perguntas que você vai conseguir identificar, você precisa criar o roteiro de entrevista. Então, a gente já estudou sobre o roteiro, você já entende como é que funciona, e agora você vai conhecer sobre as competências. Então, o que é competências? Elas são baseadas nas situações vividas em experiências anteriores. Tá? E essa metodologia, para a gente identificar a competência, ela se chama de metodologia STAR, que é situação, tarefa, ação e resultado. Certo. Como conseguimos identificar perguntas por competências? Primeiro de tudo, sempre fazer perguntas abertas e específicas. Se você precisa de uma pessoa em liderança, foca em liderança. Perguntas com verbo de ação no passado. Então, é nunca o que ele vai fazer, e sim o que ele fez. Tá? Isso tudo você consegue investigar as competências específicas. Então, quanto mais você vai profundo na pergunta, mais você consegue identificar e investigar cada pergunta. Agora eu vou dar um exemplo de um caso. A pergunta é o seguinte: conte sobre uma situação em que você precisou concluir uma tarefa num prazo bastante curto. Então, entende. Conte sobre uma situação em que você precisou. Significa passado, tá? Concluiu uma tarefa num prazo bastante curto. Então, essa foi a pergunta. O candidato vai responder assim. É o caso. Em uma empresa que trabalhei, um colega deixou o emprego dias antes de entregar um grande projeto e eu fui convidado a assumir a função. Faltando alguns dias para a entrega desse projeto, eu logo criei uma força-tarefa que envolvia a equipe, delegando estas ações, e nós conseguimos concluir antes do prazo acordado. Eu achei até que o prazo apertado ele foi importante, porque nos obrigou a trabalhar com mais eficiência. Essa foi a resposta que o candidato deu para a gente. Situação. Vamos entender o S da situação. Olhando para este exemplo, onde está a situação? Então, a situação está aqui, nessa seguinte frase. Em uma antiga empresa em que trabalhei, verbo passado, uma vez um colega deixou o emprego dias antes de entregar um grande projeto. Isso foi a situação que ele passou, correto? A tarefa. Qual foi? Eu fui convidado a assumir a função, faltando alguns dias para a entrega do projeto. Então, vamos entender. Ele precisou assumir uma função que não é dele, para ele entregar um projeto que era dias. Dias, 3, 4, 5 dias, certo? E quais as ações que eu tomei? No caso, que foi ele, tá? Eu criei uma força-tarefa que envolvia o time que deleguei. Então, pensa, ele precisa fazer um projeto, certo? Com curto prazo, e ele sozinho não ia dar conta. Então, ele teve o quê? Que delegar a tarefa, certo? Isso foi uma ação que ele teve, que nada mais é do que uma atitude. Ele tomou uma atitude e fez a ação dele de contratar um time, de colocar um time, de pegar pessoas que já trabalhavam, enfim, ele delegar aquelas ações. E qual foi o resultado obtido? Conseguimos terminar tudo em um dia
antes do prazo. Então, olha que legal. O resultado dele foi que ele sempre enaltece. Conseguimos terminar tudo um dia antes. Então, como lá atrás, ele montou uma equipe, ele fez o trabalho, ele delegou e conseguiram. Certo? Foi o resultado. Agora eu vou te dar alguns exemplos de perguntas de competência. Por exemplo, conte-me um pouco mais sobre esse projeto que você entregou. Me dê um exemplo aonde você foi bem-sucedido na realização de uma tarefa. Fale-me mais sobre um projeto onde você não conseguiu entregar resultado esperado. Como você resolveu a questão da falta de tempo? Qual foi a sua importância? Qual foi a sua principal contribuição na gestão deste time? Relate para mim uma situação onde você teve dificuldade para delegar tarefas. Descreva uma situação que você vivenciou aonde você não conseguiu realizar esta tarefa a tempo. E cite um projeto que você conduziu e qual foi o seu papel na mediação de conflitos. Percebe que são perguntas que ele já viveu. E dentro dessas perguntas você consegue tirar a situação, a tarefa, a ação e o resultado. A competência Na resposta, o candidato ele vai te dar elementos suficientes para você avaliar se ele foi criativo ou não, se ele conseguiu liderar um time, se ele soube se organizar, planejar, através de uma única pergunta. O relato do seu candidato vai trazer as suas competências. Então, lá dentro de cada pergunta, você consegue tirar competências. E para isso, você precisa analisar qual é a competência exigente para aquele cargo, que assim você consegue elaborar as perguntas específicas e consegue tirar competências dessas perguntas, dessas situações, e você consegue ver se ele consegue ou não responder o que você quer ouvir. E entenda, o recrutador ele precisa sempre ter escuta ativa. A escuta ativa, ela nada mais é do que você ouvir mais e falar menos. Então, quanto mais o candidato falar, mais você entende e mais você consegue compreender. Então, eu coloquei aqui alguns exemplos de competência. Por exemplo, foque em resultados. Fale sobre uma experiência em que você entregou um resultado inesperado que tenha ultrapassado as suas expectativas. Então, você vai conseguir observar a habilidade dele de comunicação, se ele precisou negociar com áreas afins para que ele mesmo cumprisse com o seu resultado, certo? Isso mostra parceria. Se ele teve ou não que delegar, se ele tem o poder de influenciar, certo? Foco em resultados é excelente. Foco em resultados você pode usar como competência até de alguns cargos que, às vezes, o colaborador está confuso com a competência que ele deseja. Porque o resultado, qualquer empresa precisa. Você precisa dar um resultado. Então, é uma competência bem legal, de pergunta bem legal que você pode fazer. Foque em liderança. Como você administra seu relacionamento com a equipe? Através de uma pergunta, você observa qual é a relação que ele mantém com o time. Se ele é flexível ou se ele dá autonomia, ou se ele é uma pessoa que manda muito, se ele é uma pessoa que não tem ouvido, sabe? Só dá a opinião dele e pronto. Você consegue analisar. Porque assim, quanto mais você faz entrevistas, mais você aprende a lidar com o roteiro, né, da entrevista. Então, quanto mais você tá ali, mais você vai conhecer cada pessoa. Então, você vai começar a tirar de letra. Porém, tem algumas competências e tem algumas pessoas que são mais difíceis de identificar, que você precisa fazer perguntas específicas para você entender.
Então você não pode ficar ali aleatório de eu vou fazer quando eu quero, enfim, eu não tô a fim de fazer esses tipos de pergunta. Mas como é que você vai entender profundo? Tem vagas que são bem simples, mas tem vagas que requer um pouco do seu trabalho. Então eu aconselho você sempre manter esse roteiro com perguntas e estratégias para você conhecer a competência de cada um daquela vaga e tirar o melhor candidato possível da entrevista para poder você ter uma entrega com o cliente de excelência.